Olá, irmãos, estamos dando início ao nosso Em Casa com o Pastor. Hoje eu quero ler em Romanos capítulo 12, versículo 11 e 12, que diz assim: Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Hoje eu quero falar sobre o segredo para uma vida bem-sucedida. É claro que todo mundo quer sucesso, existem várias receitas de sucesso, como ser bem-sucedido, e geralmente as pessoas estão falando de crescimento financeiro, de conseguir realizar os seus sonhos. Isso tudo é importante, mas hoje eu quero falar sobre o segredo de uma vida cristã bem-sucedida. A primeira coisa que Paulo coloca aqui no verso 11 é: seja criterioso. A palavra criterioso vem da palavra zelo. Existem valores espirituais que nós aprendemos, que nós desenvolvemos na nossa vida cristã e que nós temos que tratá-los com zelo. Quando nós nos preocupamos com as coisas do reino de Deus, quando nós nos envolvemos com os valores do reino, nós temos que fazer isso com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação. É claro que quando Elias foi para a caverna, o argumento que ele usou foi: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos. E ele está falando da dedicação dele, enfrentar tantos inimigos, tantas barreiras por conta do seu compromisso com Deus. E é isso que significa a palavra zeloso, criterioso. Alguém que avalia o seu comprometimento com o reino de Deus, alguém que trata as coisas de Deus com seriedade, que assume os seus compromissos espirituais, que honra os seus compromissos, que usa com cuidado os talentos que tem recebido. Então essa é a primeira forma. A segunda: seja fervoroso de espírito. Obviamente a palavra fervor vem de aquecimento, de temperatura, e quando Paulo fala fervoroso de espírito, é falando com espírito de ânimo, de dedicação, de empolgação. Muitas vezes nós nos empolgamos com tantas coisas, nos empolgamos com uma partida de futebol, com um filme, né, com uma série, e muitas vezes nós não temos o mesmo fervor com relação às coisas de Deus. Qual que é o culto que nós estamos apresentando a Deus? É um culto fervoroso, é um culto onde nós de fato sentimos a presença de Deus. Nós temos muito medo de um culto emocional, falamos tanto de culto racional, como se o culto racional ele eliminasse as nossas emoções. Mas um culto racional tem que nos levar à emoção, a sentir mesmo aquilo que nós estamos cantando. Então, ofereça a Deus um culto com fervor. Essa é a segunda forma de sermos bem-sucedidos. A terceira é servir ao Senhor, sirva ao Senhor. Então, Paulo está falando da nossa dedicação ao ministério, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Se você quer ser bem-sucedido, sirva a Deus. E a melhor forma de servirmos a Deus é servir as pessoas. Quando Jesus diz: eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, ele está falando de que todas as vezes que você faz alguma coisa a alguém, você está fazendo a Cristo. Então eu sirvo a Deus servindo as pessoas. A palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria. Está lá no Salmo de número 100. Há alegria no nosso coração em servir a Deus. Muitas vezes até servimos, mas como se fosse uma coisa pesada. Então sirva ao Senhor. Quarto lugar, ele diz: alegrem-se na esperança. Nós temos uma esperança que é uma esperança certeza, né, irmãos? Não é uma esperança pode ser que dê certo, é uma esperança certeza. Então nós precisamos nos alegrar na nossa esperança. Uma esperança que nasceu no amor de Deus. A palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações e Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, a nossa esperança não está nesse mundo, nas coisas dessa vida, as coisas que nós usufruímos dela, com as quais nós nos envolvemos nesse mundo, são passageiras.
mas nós temos uma vida que nos aguarda e nós temos que estar alegres nessa esperança. Tem muita coisa na vida que nos entristece, mas nós temos que firmar a nossa alegria na esperança que é em Cristo Jesus. Em quinto lugar, seja paciente na tribulação. É muito difícil atravessar uma tribulação. A tendência nossa é desesperarmos, como se aquilo não fosse terminar nunca. Então, quando ele diz sede paciente na tribulação, porque Deus está nos assistindo ali na nossa tribulação e Ele vai nos dar a vitória. E a única coisa que nós precisamos fazer é perseverar, não desistir, não desanimar. E muitas vezes a luta é pesada, a luta é muito grande, nós somos tentados a desanimar. Então, para termos uma vida vitoriosa, nós temos que ser pacientes na tribulação. E por último, seja perseverante na oração. Perseverar. Muitas vezes nós queremos algo e até apresentamos a Deus em oração e aquilo não acontece no nosso tempo. E a tendência nossa é desistirmos, desanimarmos, endurecer o coração. E aqui a palavra de Deus diz que nós temos que ser perseverantes na oração. Não desista. Deus, no seu tempo, nos dará a sua resposta conforme a sua vontade. Pai, muito obrigado porque esse é o caminho para termos uma vida bem-sucedida e nós queremos de fato viver isso intensamente, Senhor. Essas marcas que Paulo coloca aqui para nós, nos ajude, Senhor, na nossa jornada, na nossa caminhada, a termos essas qualificações, Senhor, essas virtudes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.